galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado na prova do CESP, que é a colocação pronominal. Mas você precisa entender antes que este assunto não é um termo isolado da gramática. Na verdade, colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e de coesão textual. Quando a gente começa a entender aquele processo, se é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, a gente começa a entender isso daqui muito bem. E é óbvio que também exige um pouco da coesão textual, para saber a que tipo de elemento aquele pronome está fazendo referência. Basicamente, quando a gente fala em pronome, o pronome ele trabalha em prol de quem? Do nome. Então, ele trabalha em prol do substantivo. Nas provas de concurso público, o que o camarada vai fazer? Ele vai pegar um substantivo e vai fazer com que você substitua aquele substantivo por um pronome. E aí é óbvio que ele vai trabalhar com a função de objeto. Normalmente, quando ele trabalha esse processo de colocação pronominal, ele trabalha nessa pegada. Por quê? Porque nós temos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto sempre trabalha em função de sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre em função de objeto. Então, se você sabe o que é um verbo transitivo direto, para saber o que é um objeto direto, e sabe o que é um verbo transitivo indireto, para saber o que é um objeto indireto, você vai tirar isso daqui de letra. Então, vamos começar a nossa brincadeira aí agora. Ó. A gente vai falar agora dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Meter-se nos vos, ou ali, os as leis. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, quando eu digo que esse pronome pessoal oblíquo átono se apoia na tonicidade da palavra, é porque ele é exatamente átono. Então, ele precisa da tonicidade da palavra. Isso significa que, ao se apoiar na palavra, ele não faz parte da palavra, ele apenas se apoiou na tonicidade da palavra. Isso vai ser importante, por exemplo, para quando você estiver resolvendo uma questão de acentuação gráfica e a palavra tem um pronome que está acompanhando, por exemplo, um verbo. Se aquele pronome não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica. Beleza? Então vamos lá. Ó. A gente tem aqui. Quando o pronome está antes do verbo, a gente diz que ocorre a próclise. E nesse caso, a gente diz que o pronome está proclítico. Sidney, não é redundante dizer isso? É óbvio que é redundante o processo, mas é importante para você, porque as bancas às vezes fazem pegadinha. Nem sempre o camarada vai chamar aquilo de próclise, ênclise ou mesóclise. Ele vai perguntar se aquele termo está mesoclítico, se aquele termo está proclítico, se aquele termo está enclítico. Aí o aluno olha e fala assim, nossa, o que é isso? É uma pegadinha? Não, é só uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, quando o cara diz que o termo está proclítico, ele está dizendo que formou uma próclise. Exemplo aqui, ó, nunca me revelaram os verdadeiros motivos. A gente já pode até analisar esse exemplo. Aqui reparem que a estrutura não começou com um verbo, a estrutura começou com uma palavra negativa. Caso a frase tivesse começado com o verbo revelaram, obviamente nós teríamos uma ênclise. Nós colocaríamos revelaram-me. Mas como apareceu uma palavra negativa antes do verbo, e a língua portuguesa aqui no Brasil é extremamente proclítica, porque há diversas palavras atrativas, nós acabamos formando uma próclise aqui. Até aí tudo bem? Agora, quando eu tenho o pronome no meio do verbo, eu digo que ocorreu uma mesóclise. E nesse caso, o pronome está mesoclítico. Agora, a mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do indicativo.
Então, é uma obrigatoriedade o verbo estar no futuro. Então, eu digo, revelar-te-ei os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Agora, aqui a gente já vai fazer duas reflexões em cima da estrutura. Primeiro, o verbo iniciou a sentença. Não teve nada anteriormente que buscasse esse pronome. Não teve nenhuma palavra atrativa para formar uma próclise. Quase que não sai, né? Agora, para existir a ênclise, então, além do verbo estar no futuro, ele ainda deve iniciar a sentença. Porque caso tenha alguma coisa antes que atraia o pronome, nós teremos uma próclise. Agora, e como é que eu coloco esse pronome ali no meio do verbo, Sidney? Porque eu estou olhando, parece que o iniciozinho da palavra está maior do que o final. Ele não está exatamente no meio, não é? Como é que funciona isso? Meu companheiro, minha companheira, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão cortar o verbo exatamente em sua estrutura infinitiva. Então, se está revelarei, para formar a mesóclise e colocar o pronome ali no meio, eu vou ter que cortar exatamente onde tem o infinitivo. O que é o infinitivo? É essa terminação em R. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER e OR. E terceira conjugação, IR. Aí eu vou introduzir o pronome. Vou colocar. E depois eu vou terminar o resto do verbo. Por isso que vai ficar revelar-te-ei. E também ficará revelar-me-iam. Até aí tudo bem, não é? Então vamos lá. Continuando aqui a pegada. Depois do verbo a gente tem o quê? A gente tem a ênclise. E aí a gente diz, obviamente, que o pronome está enclítico. Exemplo, revelaram-me os verdadeiros motivos. Nesse caso aqui, reparem que o verbo inicia a estrutura. Então, obrigatoriamente, a gente acaba tendo a ênclise. Por quê? Porque o pronome pessoal oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, se ele se apoia na tonicidade da palavra, é impossível que a gente comece a sentença com o pronome. É uma das maiores máximas que a gente tem na língua portuguesa. E por que então eu não posso, Sidney? Óbvio, se ele se apoia na tonicidade da palavra, como é que eu vou iniciar a sentença com o pronome? Se ele não tem quem se apoiar. Então é por isso que obrigatoriamente ao começar uma sentença com verbo, a gente acaba tendo obrigatoriamente a ênclise. Beleza? Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Isso é importante. Por que eu vou fazer agora isso? Eu vou trabalhar como se fosse um estudo dirigido. Tem aluno aí agora que está voando na língua portuguesa, mas tem aluno que ainda está iniciando. Então, pensando no senso comum, no bem da coletividade, a gente vai fazer um estudo dirigido. Eu já alertei, o processo não é difícil, mas tem algumas regrinhas para a gente poder anotar e ficar atento para o dia da prova. É óbvio que ao finalizar a estrutura teórica do estudo dirigido, eu vou dar alguns bizus, o mapa da mina, o caminho das pedras, para você poder se dar bem em qualquer prova do CESP. Em qualquer prova que a banca seja CESP. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar a ênclise, ela normalmente ocorre com o verbo no início da frase. É o principal aspecto. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Faz aí, uma correção no teu material, porque faltou um Rzinho ali, tem um errinho de digitação. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Por que aqui é impossível colocar o pronome antes do verbo? Porque não tem nenhuma palavra para que esse pronome possa se apoiar. Então, como ele tem de se apoiar em alguém, ele tem de se apoiar, obviamente, no verbo. Então, é por isso que ele aparece depois do verbo, por isso que a gente tem a ênclise. Agora, com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, apresentem-se ao diretor. E aqui, meu companheiro, reparem, mais uma vez, este verbo, ele está no início de uma estrutura. Mas como assim, gente? Tem alunos antes. Mas aqui a gente tem um vocativo, que foi destacado através de quê?
de uma vírgula. Então, essa vírgula, essa interrupção que tem na estrutura, faz com que o verbo, mais uma vez, encabece a estrutura. Então, se a gente coloca o pronome aqui antes, ele se apoiaria em quem? Não teria em quem se apoiar. Então, por isso que a gente acaba aqui tendo, mais uma vez, a ênclise de forma obrigatória. No próximo exemplo, com o verbo no gerúndio. Mas repara só que interessante, ó. Modificou a frase, tornando-a ambígua. O que tem aqui antes para poder atrair? Nada. Afinal de contas, a gente está iniciando a estrutura com uma vírgula. Então, mais uma vez, o verbo está no seu iniciozinho. Então, pegar o verbo no início é o principal motivo para a gente ter uma ênclise obrigatória. Continuando aqui a pegada. Opa! Né? Agora vem uma observação interessante. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Então acompanha aqui comigo. Ó. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. O fato de aparecer a preposição em fez com que nós tivéssemos uma próclise obrigatória. Mas aí repara, se eu tiro a preposição em, não tem fator nenhum para existir a próclise, porque não tem nada em quem o pronome possa se apoiar. Agora, quando a gente coloca a preposição em, é óbvio que a gente acaba jogando este pronome para antes do verbo. E aqui é uma estrutura fixa. Quando a gente tem a preposição em e o verbo no gerúndio, essa estrutura proclítica ela é obrigatória. Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Não dá para dizer em tratando-se de cinema, é impossível. Então, a forma aqui obrigatória é a próclise. Aproveitando que a gente está falando de cinema europeu, né, galera? Eu dou até uma dica. Um filme sensacional chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Vejam, vale muito a pena, tá? Vai mudar a sua vida. Então, continuando aqui a pegada, ó. Essa daqui, anota aí um pontinho de, né, um asterisco, porque essa estrutura aqui é bastante cobrada, ó. Com o verbo no infinitivo impessoal. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Galera, quando eu tenho o verbo no infinitivo, a questão da ênclise é muito forte mesmo. Muito forte. Então, fiquem atentos. Tem o verbo no infinitivo, você sabe que tem fator enclítico, beleza? Agora, vamos para a próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. O que vai haver aqui? Palavras atrativas. E a gente vai elencar aqui. Primeira, é a palavra de sentido negativo. Não, nada, nunca, ninguém e por aí vai. Exemplo, nunca me convidam para festas. Este nunca é uma palavra que tem valor negativo. Então, como tem um valor negativo, ela é atrativa. Então, aqui a próclise é obrigatória. Agora, letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe, eu não especifiquei a conjunção subordinativa. Nós temos dois tipos. Nós temos a conjunção subordinativa integrante e a conjunção subordinativa adverbial. Quem é a conjunção subordinativa integrante? O que e o se. Normalmente nas provas aparece o que. Agora, e conjunção subordinativa adverbial? Nós temos 9. Então, é muita coisa para atrair. E é exatamente por isso, por exemplo, a gente nem continuou. Daqui a pouco a gente vai ter mais certeza ainda deste motivo que eu vou apresentar aqui agora. No português de Portugal, a estrutura enclítica é muito forte. Tanto é que é por isso que a estrutura enclítica é tida como uma forma perfeita da colocação pronominal. Até porque os primeiros gramáticos brasileiros imitavam, obviamente, os gramáticos lusitanos. Mas no português do Brasil, principalmente hoje, né, no português contemporâneo, a estrutura proclítica ela é demasiada. Por quê? Porque nós temos várias palavras atrativas. Então, aqui no Brasil, a próclise acaba ocorrendo de forma absurda. E é por isso que você tem de ficar ligado na tua prova do concurso público, tá? Então, aqui, ó.
seja conjunção subordinativa integrante ou conjunção subordinativa adverbial, o pronome vem para antes do verbo e a gente forma a próclise. Então aqui, ó, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, Caetano Veloso. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Letra C, advérbio. Então, todos os tipos de advérbios. Então, aqui eu digo, ó, assim se resolvem os problemas. Então, o assim atrai o pronome para antes do verbo. Só que agora a gente vai fazer uma reflexão. Opa! Caso haja pausa depois do verbo, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. E aqui, ó, mais uma reflexão que é tranquila. Se eu tiro a vírgula, eu coloco assim se resolvem. Afinal de contas, o advérbio assim vai atrair o pronome para junto dele. Agora, se a gente coloca uma vírgula, a gente faz com que o verbo, mais uma vez, encabece a estrutura da sentença. Afinal de contas, como é que eu vou pegar o pronome e jogar para antes do verbo, se antes aqui só tem uma vírgula? Não tem como. Afinal de contas, ele tem que se apoiar em alguém. Agora, poderia este pronome estar antes do verbo, mesmo tendo uma vírgula? Poderia, mas não só uma vírgula. 2 vírgulas. Se fosse, por exemplo, uma estrutura intercalada. Porque aí, se é uma estrutura intercalada, ela não está interferindo, por exemplo, naquela palavra atrativa que tem antes. Se eu colocasse assim, vírgula, por exemplo, vírgula, aí o por exemplo seria uma estrutura intercalada. Estaria entre 2 vírgulas e eu poderia retirá-lo. Então, a verdade seria que, se eu retirasse, eu também retiraria com as 2 vírgulas que ali estariam. E aí nós teríamos assim se resolvem. Então, eu poderia colocar, ó, assim, vírgula, por exemplo, vírgula, se resolvem os problemas. Aqui no caso, você vai ter de reparar que a próclise vai ser obrigatória, porque a palavra sim vai atrair o pronome para junto dela. Afinal de contas, o termo, por exemplo, está intercalado a essa estrutura. Então, aqui tem 2 vírgulas. Se este termo está entre 2 vírgulas, ele não tem conexão com a estrutura que vem depois, e ele também não tem conexão com a estrutura que está vindo o quê? Antes. Então, se ele pode ser facilmente retirado, esse termo explicativo, significa que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25,00. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.